Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, este canal de bênção. Estamos na série Atos dos Apóstolos aqui no canal. Por favor, siga o vídeo, siga a série, assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário, ative o sininho. Por favor, se inscreva no canal. Se você assistir o vídeo do capítulo 22, você irá entender melhor o capítulo 23. É uma série, são vários vídeos, todos abençoados para a sua vida, que irá lhe abençoar. Sim, queridos, sim, amados. Então, por favor, siga a série. Nós estamos no capítulo 23. Aqui você pode visualizar comigo a leitura. Por favor, assista o vídeo. Vamos lá ouvir e ver o que está escrito e dizendo, para que possamos entender qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Diz assim o capítulo 23. Fixando os olhos no Sinédrio, Paulo disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou que estava junto dele, que lhe batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirás, parede branqueadas. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandaste que eu fosse ferido. Os que estavam ali disseram: Insulta o sumo sacerdote de Deus. Disse-lhe Paulo: Irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do líder do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte deles era saduceu e a outra fariseu, clamou no Sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos é que estou sendo julgado. Ao dizer isso, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus, e o grupo se dividiu. Porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus, levantando-se e começando a discutir, dizendo: Não achamos nenhum mal neste homem. Quem sabe não foi algum espírito ou anjo que lhe falou com ele? E intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, para que livrá-lo e levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Sê corajoso, como desse testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o dê também em Roma. Quando era já dia, os saduceus se reuniram e juraram sobre pena de maldição que não comeria nem beberia enquanto não matasse Paulo. Era mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: Fizemos um juramento sobre pena de maldição, de não provarmos coisa alguma até que matemos a Paulo. Agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que mande descer perante vós, como se fosse investigá-lo com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo da cilada, foi à fortaleza e entrou e avisou a Paulo. Então Paulo, chamando os centuriões, disse-lhe: Leva este moço ao comandante, porque ele tem algo lhe para comunicar.
Ele levou ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tens alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para dizer-me? Ele disse: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mande Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter e investigar com maior precisão o caso dele. Mas não te deixe convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sobre pena de maldição não comer nem beber até que matem. E agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E, chamando 2 centuriões, disse-lhe: preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E ordenou que preparasse a montaria para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. E escreveu uma carta neste termo: Cláudio, Lísia, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quanto interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Querendo saber o motivo da acusação, levei-o ao sinédrio deles. Achei que eles estavam sendo acusados por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo enviei a ti, intimando também os acusadores que apresente o caso contra eles diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhe fora ordenado, os soldados o levaram de noite ante a Patríde. Mas, no dia seguinte, deixaram os das cavalaria, seguindo com eles, e voltaram à fortaleza. E estes, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse-lhe: vou te ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. Veja, ouça, este canal Semeando Unção que traz essa leitura desta palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Essa série que tem vários vídeos, você pode ser abençoado, porque Deus está pronto para nos abençoar, Ele é Pai. Aqui nós lemos o capítulo 23, que tem por sua leitura um versículo até o versículo 35. É uma longa história, mas nessa história podemos compreender e entender a boa vontade de Deus para a nossa vida. Porque do capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo fala que ele era extremamente religioso, mas que a religião serviu para ele conhecer Jesus. Conhecendo a Jesus, recebeu a liberdade, mas a religião não aceitou a sua liberdade e o agrediu. Paulo fala ao religioso: vocês parecem limpo como uma parede branca, mas Deus mostrará a sua maldade no seu mal, do seu coração. A sua maldade será contra ti. Por isso que eu digo que está escrito lá em Gálatas 6,
Não vos enganeis. Gálatas 6. Assim, Paulo dá um exemplo do versículo 1 ao versículo 5. Paulo fala a respeito de Gálatas 6 para os religiosos. Nessa mesma história, aqui no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, nessa série aqui no canal, do versículo 6 ao versículo 10, veja que Paulo mostra a bagunça que é a religião. Veja a bagunça que é uma religião. E Paulo sabia disso. Na época de Paulo, eram os saduceus e fariseus. Hoje é pior. A bagunça é de 100 vezes. Uns dizem, se não dá o dízimo ou oferta e não sacrificar seus bens, não serve. Outros, se não pular, não gritar e não falar em línguas estranhas, não serve. Outros diz, se não guardar o sábado e deixar de comer porco ou tomar café, não serve. Outros diz, se não cortar o cabelo, raspar a barba, não serve. Outros diz, se o teu irmão precisar de uma transfusão e você doar sangue, não serve. Não serve para nós. Outros diz, se você não usar o véu para cobrir a cabeça, não serve. Outros diz, tem que adorar todos os santos e fazer oferendas para os espíritos, fazer caminhada, pagar promessa e buscar proteção nas imagens, pulseiras, gargantilhas, tudo que é tipo de coisas religiosas. Se vocês não fazerem isso, vocês não servem. Mas a palavra de Deus diz em João capítulo 3, o homem nasceu do pó da terra, e assim foi a sua geração, e é a sua geração, porque o homem, é carne, e o que é carne. Mas no próprio capítulo 3 de João diz, o que é espírito, o que é nascido de Deus, é selado pelo Espírito Santo e é espírito. Então nós temos carne e espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne nasce, cresce e morre. E do pó veio e do pó retornará. O que é nascido do espírito nasce, vive a sua vida, morre e ressuscita para a glória de Deus. Por quê? Porque tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E a religião não quer isso. A religião não quer que você tenha o Espírito Santo. A religião quer que você seja carne. Para quê? Para que te domine, para ter o domínio sobre você, o domínio sobre os seus bens, o domínio sobre os seus ouvidos, sobre os seus olhos, sobre a sua boca, o domínio sobre o seu corpo. Porque a palavra de Deus diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Porém, se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Por quê? Porque a religião quer o seu corpo para dominá-los, para fazer de você um escravo em suas crenças. Isso fala do versículo 6 ao versículo 10. Agora do versículo 11 até o versículo 35, que é a finalização, que é o fim desse capítulo, versículo 35, então do 11 até o versículo 35, nós temos um entendimento, porque fala dos livramentos que Paulo recebeu, por ser verdadeiro. Veja, queridos, Paulo religioso, Paulo parou de ser religioso, Paulo agora é ungido, Paulo agora é abençoado, Paulo agora é cheio do Espírito Santo. E uma vez que Paulo se tornou cheio do Espírito Santo, ele se tornou verdadeiro. Por quê? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás.
Uma vez que Paulo tornou-se cidadão, tornou-se filho de Deus, por quê? Porque o servo não fica na casa, mas o filho sim. Então Paulo cumpriu-se o versículo de Josué, capítulo 1, que diz que não temas, mas creia em Deus. Paulo também cumpriu o capítulo 91 de Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com Paulo. Conforme está escrito em João 14, eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar. Preparar o lugar para quem? Para os nascidos do Espírito Santo. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, eis aí que eu vejo um mar de pessoas, como areia que está na praia, todos vestidos de vestiduras brancas. Quem são os que estão de vestiduras brancas? Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Então há uma diferença de religioso, de religiosidade para os nascidos do Espírito Santo. Então esse capítulo 23 fala disso, fala da separação dos religiosos para os nascidos de Deus. Lembra, amigos e irmãos, o servo não fica na casa, só o filho. Queridos amados irmãos, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal, participe do canal, por favor, participe desse canal, é um canal de bênção. Agora, assista a série. Que Deus abençoe você. Sou o missionário M.M. Barbosa, da Semeando Unção. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado, queridos.